essa ousadia veio que nós não podemos calar os nossos lábios. Não é verdade? Nós temos tido a honra de sermos participantes da natureza divina, por termos sido recebidos, acolhidos como filhos, e termos o privilégio do conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento precisa ser dividido, precisa ser repartido, porque muitos não sabem que há um Pai eterno, que tem Pai. Muitos acham que não tem Pai, que estão órfãos no mundo, debaixo da influência do espírito de orfandade. Olha para um lado, olha para o outro, parece que não tem ninguém por eles. Mas isso não é verdade. Nós que somos chamados por Deus como mensageiros da palavra, nós precisamos fazer ecoar aos quatro cantos da terra. Há um Deus que nos ama, que nos fez sua imagem e semelhança, que deseja habitar profundamente em nós e que deseja nos acolher a todo e qualquer momento. Ele nunca está ocupado, ele não dorme nem dormita. Mínimo grito que a gente dê, o Senhor vem e nos abraça, nos recebe, nos acolhe, né? Em nome de Jesus. Nós temos que ter a consciência de que nós precisamos de cura emocional, todos nós. Ter essa consciência que em algum ponto existiram falhas na nossa criação. O nosso hoje, ele é resultante de uma série de experiências que nós vivemos até antes do nosso nascimento, a família em que nós somos inseridos, a estrutura de hábitos daquela família, daquela casa, as influências que aquele ambiente teve, manteve, alimentou, que chegaram até você. Hoje se fala muito, né, em racismo estrutural, em machismo estrutural, em tantas coisas, eu poderia dizer, em maldade estrutural, que às vezes fazer o mal para o outro, né, como se estivesse fazendo bem para você, sentir prazer no mal. Gente, é só abrir os repórteres e a gente olha e fala, Jesus, como que essa pessoa teve coragem de fazer isto? Não é? Você casa com alguém e depois você mata, retalha, e cada vez mais normal. Não, esse não é o padrão que Deus estabeleceu de relacionamento entre mesmo aqueles que são apenas ainda criaturas. Porque nós nascemos criaturas de Deus, mas depois Deus nos acolhe, nos chama, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem transformados em filhos de Deus. O filho não é servo, o filho não é escravo, o filho não é visitante. O filho é herdeiro. O filho é imagem e semelhança do Pai. A palavra nos exorta, é Cristo em nós, esperança da glória. O que eu tenho de bom e de melhor é o que Deus já construiu e o que Ele ainda está construindo. Que nós precisamos ser reconstruídos em várias áreas da nossa vida. Às vezes, algumas coisas que nós pensamos que já vencemos, de repente, cadê a mulher virtuosa que edifica a sua casa? De repente, cadê aquela mulher sábia? Cadê aquele marido amoroso que tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja e a si mesmo se deu por ela? Então, a palavra de Deus pode nos confrontar a cada dia
E para quê? Para que nós possamos viver em unidade, em cura, ter uma vida melhor, que escandalize menos, que hoje a gente vê a maldade, a malícia entrando na própria casa de Deus, né? Irmãos relatam que são passados para trás por outros irmãos, nos negócios, no caráter, numa amizade, né? Na infidelidade, na falta de honra. Quantas coisas que nós precisamos consertar. E o Senhor deseja, Ele quer. Mas para isso eu tenho que ter a necessidade de me olhar e me ver como Deus me vê. Porque às vezes nós achamos que está tudo bem. Estamos fazendo coisa errada, mas não temos consciência, né? Não estamos acordados para isso. Então, conhecereis a verdade de Deus, a palavra, e aquela verdade lança luz, e com a luz é saudável que venha o desejo da mudança. Antes de nós conhecermos a Cristo, Estherzinha, por favor, Isaías 1, a partir do verso 2. O livro de Isaías é um livro profético sobre a pessoa da divindade de Jesus, que se manifesta e que aparece ali profeticamente, vindo para revelar o Pai, a paternidade, e também sobre quem nós somos. Vamos dar uma olhada logo no início. Não é um texto muito estudado nas igrejas, mas assim, para mim foi um texto fundamental, para que eu me visse. Então eu acredito que pode servir para vocês também. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Ele está falando de criatura? Não, ele está falando de filhos. Criei filhos e os exaltei. Coloquei num patamar. Hoje, infelizmente, a gente vê muita gente que começou muito bem e que hoje está envergonhando o Evangelho. Sim ou não? Estou exagerando? Não, né? Verso seguinte, 3. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel, o povo de Deus, nada sabe. O meu povo nada compreende. Forte, né? O tempo de Isaías estava assim. E o nosso tempo, infelizmente, está chegando lá. Nós precisamos ser esclarecidos. A luz de Deus precisa entrar para que a gente não se deixe corromper pelas novidades que têm vindo sobre muitos. Bora, mas o próximo versículo. A nação pecadora, povo carregado de bálsamo para curar, povo carregado da palavra de Deus para liberar, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Próximo. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Há uma outra tradução que fala: eis que toda a cabeça está doente e todo o coração fraco. Quando é que a cabeça fica doente? Quando ela é formatada, usando linguagem de computador, que não é o meu forte, mas eu sei que é o dessa geração, né? Quando a cabeça é formatada fora do formato do Senhor. Quando a gente recebe crenças
que não são as do Senhor. Falsas crenças. O que me leva a Deus? Quando a gente pensa, né, na Torre de Babel, que eles achavam aquela confusão toda que ia fazer eles chegarem a Deus. Todo mundo conhece essa história, né? Então, muitas vezes, os homens se unem, mas não segundo o propósito e aquilo que Deus tem, mas segundo o seu próprio pensamento doentio, enfermo. Infelizmente, hoje a gente vê pastores fazendo já sucesso na internet, acreditando que a palavra de Deus é ultrapassada, querendo que existam mudanças, quando nós temos uma exortação clara que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Eu não posso estar lendo a palavra de Deus e trazendo como verdadeira só aquela palavra que me beneficia, que não me exorta, abrindo mão de algumas práticas ou verdades que, isso era naquele tempo, hoje não. Então, adultério passa a ser uma coisa banal, que Abraão teve não sei quantas mulheres, porque Salomão tinha um harém, então eu volto, né, e me aproprio de algumas coisas inadequadas para o meu prazer, para a minha justificação, né? Então, que o Senhor guarde a nossa mente, o nosso coração, de pecar contra Ele. A palavra diz, escondi a tua palavra dentro do meu coração, para não pecar contra ti. Não importa se o fulano acha que está certo, se o outro, não importa. Deixa o Espírito Santo te esclarecer, que você vai ver que a palavra continua, permanece a mesma, eternamente. Queria citar um texto acho que eu coloquei aqui, que eu sempre falo. Eu acho que é Efésios 1,15. Não canso de dar graças a Deus pela vida de vocês, desejando que o Espírito nos dê espírito de revelação e sabedoria. É espírito de revelação. É sabedoria. Mergulhar na palavra. Efésios 1,15, eu acho, e 18, de 15 a 18. Já está lá, porque a minha neta, ela é precisa. Foi dada por Deus. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Que coisa linda! O pleno conhecimento dele. É conhecer todos os melindres do caráter do Senhor. Para isso eu preciso, durante a minha vida inteira, percorrer com zelo essa palavra e desejar que essa palavra habite ricamente em mim, que essa palavra seja vida na minha vida. E quando eu perceber que eu estou me distanciando disso, falar, Senhor, me perdoa, mais uma vez eu pequei. Mais uma vez eu agi da maneira que eu não deveria agir. Não é? Em casa é o pior lugar para a gente sair do espírito às vezes, né? Porque a gente lida com coisas repetidas e muitas vezes a gente age como não deveria ter agido, né?
Quem sabe o melhor da nossa santidade é o marido, são os filhos. Quando o marido elogia com sinceridade e os filhos também, a gente está com a coroa brilhando. Diz que a esposa é a coroa do marido, né? Agora estou coroa mesmo, fisicamente e na idade. Estou com 71, vou para os 72 esse ano, em outubro, para a glória de Deus. Eu louvo a Deus, porque envelhecer é privilégio, né? Enquanto muitos morrem tão cedo, né? Então, eis que toda a mente está enferma, e todo o coração está fraco. Será que eu preciso acreditar que eu não tenho nenhuma enfermidade, que eu não preciso ser curado em nada, que tudo está 100% ok? A palavra já nos revela. Toda a mente está doente, mas pode ser curada através da palavra. Para isso que a gente está aqui. Todo coração está fraco, porque quando a gente está ferido pelas situações da vida, a gente fica fraco, né? Agora, outra coisa que eu quero deixar claro hoje: ser curado para quê? Para pecar melhor, porque às vezes a pessoa ferida, ela é tímida, ela é calada, ela não põe para fora o que ela pensa, o que ela sente, ela está ali encolhidinha. Mas a gente precisa ser curado para conhecer o Pai. E andar com Ele, e confiar nele, e trazer outros para desfrutarem dessa mesma realidade, né? Estava falando hoje, no finalzinho do dia, eu ia fazer isso com a Esther, com a Aninha. Posso te pedir para fazer essa demonstração? Sim. Se a Esther gritar, pai, o que vai fazer? Fica ali. Eu vou pedir a Esther para ficar aqui. Hã? Vai correr e vai o quê? Abrir os braços. Pai! Vamos fazer uma simulação. Esther é tímida. Pode? Não, não pode. Vou ter que ir lá chamar a Aninha? Não, né? Tá bom, eu gosto dessas simulações porque elas voltam na nossa memória. Quando a gente está na hora, não é verdade? Do precipício, né? Vou chamar Juan. Amor, se eu falar, amor, que hoje ele é quase pai também para mim. Tantos anos de casado, 50, não, é meu marido. Mas se eu tiver em perigo, a primeira pessoa que eu vou gritar é por ele. Porque eu sei que ele vai dar o jeito que ele puder dar para vir me socorrer. Que a gente possa esperar isso do nosso Deus. Que a gente possa saber a quem recorrer no dia da nossa dificuldade. Eu, desde muito cedo, eu passei por uma situação, não de orfandade, porque meu pai era vivo. Mas o meu pai veio para o Brasil para melhorar de vida, né? E eu tinha 1 aninho. Minha irmã tinha já 5,5, eu tinha 1. E aí, nós ficamos na casa dos meus avós maternos, até meu pai juntar dinheiro para mandar chamar a gente. Depois de 3 anos, ele mandou chamar, eu já estava com 4. Só que nesse período de espera, nós morávamos numa cidade pequena da Espanha, onde todos se conheciam, e virou uma brincadeira de mau gosto mexer comigo perguntando quem era meu pai. Quem é teu pai? Você vai para o Brasil, mas como tu vai conhecer teu pai, que você não sabe quem é teu pai? Eu chorava, esperneava, ficava braba. Aí que eles perguntavam mais ainda, porque os adultos às vezes têm essas brincadeiras sem graça. E tinha ele era meio doido e meio mendigo, era uma pessoa assim jovem, mas ele sofria das faculdades mentais e ele andava pela cidade
assim, né, de casa em casa, as pessoas alimentavam ele fazia besteira, às vezes eu ficava na varanda da minha avó, ele me jogava pedra, eu me escondia. Aí o pessoal falava, você é filha do Barnabé, porque ele adorava implicar comigo. Nós achamos que é o Barnabé que é seu pai. Aí que eu ficava braba. Depois eu vim para o Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu falei, agora eu vou morar com meu pai, eu vou ver meu pai, e vou conhecer meu pai. E minha mãe falava que meu pai era muito bonito, louro, de olhos verdes, um homem muito apresentável. Ele era mesmo. Chegamos aqui, ele estava nos esperando. Só que ele já tinha organizado tudo para deixar eu e minha irmã num colégio interno. Porque naquela época, 1954, no Brasil, era muito difícil alugar uma casa, alguém que veio sozinho, ele era marceneiro. Então, ele morava numa casa de cômodos, ali no Estácio. E tinha uma prima, que estava aqui há mais tempo, bem-sucedida, dona da Barbosa Freitas, que é uma loja que não existe mais. Mas ela morava na Glória, era bem-sucedida. E ela conseguiu, com as freiras de um colégio interno, lá mesmo no Estácio, que a gente fosse interno. Aí não demorou nem 3 dias, nós fomos parar no colégio interno. E lá no colégio interno, eu estava com 5 anos, 4 anos. 4 anos, a gente chegou em setembro, outubro, eu já ia fazer quase 5, foi 3 anos e pouco meu pai esperou. E aí as freiras dividiam, as meninas que já eram mocinhas ficavam num dormitório, e as crianças ficavam em outro. Então, vocês imaginem, a minha irmã, que tinha já 11 para 12 anos, mas já era mocinha, já menstruava, ela foi para o dormitório das maiores. E eu, falando uma outra língua, vinda de outro país, fiquei no dormitório das crianças. Aquilo deu permissão, claro que não foi proposital, para que um espírito de orfandade se instalasse na minha vida. E isso foi se manifestando com inseguranças, com medos, várias situações, até que quando o Juan foi meu primeiro namorado, eu conheci ele com 17 anos, com 21 eu casei com ele. Mas, na verdade, eu procurava já nele pai. Eu não vou me estender, ele não tinha essa idade, mas eu buscava isso, uma segurança, porque na minha casa, depois, com 8 anos, meu pai alugou uma casa boa e a gente foi morar, pai, mãe, todo mundo. Só que meu pai se identificava mais com a minha irmã e eu com a minha mãe. Então, aquele afastamento permaneceu. Isso gerou um buraco fundo, profundo na minha paternidade, vocês entendem? Meu pai era amoroso, não me deixava faltar nada de comida, de roupa, mas aquela atenção especial, aquele período que foi queimado de 1 ano, até o dia que eu cheguei ao Brasil, mais a decepção de ter ido para o colégio interno, e tudo isso eclodiu, vocês imaginem, casei com meu primeiro namorado, amor de Romeu e Julieta, apartamento todo arrumadinho, aí ele queria ter filho cedo, eu queria acabar a faculdade, mas acabei engravidando por insistência dele. Quando foi no primeiro filho, eu tive uma psicose puerperal. Me espantava a responsabilidade da maternidade. E eu não tinha maturidade suficiente ainda. Eu olhava a barriga daquele tamanho e falei, pensava, entrou, agora vai ter que sair de alguma maneira, vai ter que nascer. E eu vou ter que cuidar. Será que eu vou ser uma mãe boa? Será que eu não vou ser? Daí, né? Fora outras coisas que aconteceram nesse meio tempo, eu fico só nessa, mas foi toda uma estrutura maligna para que eu adoecesse muito seriamente. Eu perdi totalmente a memória, totalmente.
Eu não conhecia meu esposo, eu não conhecia meu pai, eu não conhecia minha mãe. Quando eu voltei da cirurgia, e dali, foi ali que eu tive um encontro com Jesus. Como Deus, como Pai, como socorro. Até hoje eu fico arrepiada, toda arrepiada. Até hoje eu fico. Porque eu não teria uma vida normal, não seria uma pessoa que tivesse um atestado médico de normalidade, se eu não tivesse tido essa experiência com Jesus. Ainda ouvi até de algumas pessoas, até na igreja, se aquela experiência que eu tive com Jesus não era resultante de uma loucura. Eu fui inteligente na época, Deus me deu sabedoria que eu não contei de imediato que eu tinha visto Jesus. Eu estava na minha casa, já com o bebê em casa, proibida pelo médico de tocar nele. Vocês sabem que quem tem psicose puerperal não pode ficar com o bebê, porque corre o risco de querer matar a criança, fazer uma maldade, sem ter aquela consciência. Então, minha irmã saiu do emprego, a família inteira se mobilizou. Juan trabalhava com o pai, já não trabalhava mais. Onde a gente morava, tinha uma escadinha para o primeiro andar. Ele sentava na escadinha e ficava chorando, todo mundo sabia, às vezes até eu ouvia. Porque vinha um médico e dizia que não tinha jeito. Atrás da porta do meu quarto era sacola de remédio. Sabe? Ele não gostava nem que contasse. No início, quando eu me converti, até para dar testemunho, às vezes ele saía um pouco. Que ele não gostava de lembrar daquele período, de tão difícil, de tão duro que foi. Mas ali eu tive um encontro poderoso com Jesus. Não tinha como aceitar Jesus, não tinha como passar pelo arrependimento, não tinha consciência. Eu estava ali deitada, semi-inconsciente, de repente eu vejo aquele vulto de branco entrando no meu quarto, entrou um temor na minha vida. Ali eu fiquei estática e ele veio mansamente, eu não vi o rosto, vi as mãos e vi a silhueta. E aí ele fez aquele carinho assim no meu pé. E eu fiquei estática, totalmente estática. E a partir daquela experiência poderosa com o Senhor, tinha uma amiga de faculdade, que o pai era pastor, eles estavam orando, intercedendo por mim, irmã Marlice, minha amiga até hoje. E o pai era pastor de jovens, ele fez uma vigília com os jovens, que já era uma programação comum da igreja, e ali ele pediu clamor pela minha vida. E Deus atendeu a oração. E dali eu comecei a lembrar de algumas pessoas e de algumas coisas, das pessoas mais próximas. E foi todo um processo. Mas uma coisa eu tinha certeza, de quem veio me socorrer na hora do meu desespero. De quem veio me visitar para sempre. Sabe? Qualquer um pode me dizer o que for, menos que Jesus não existe. Que é tão próximo, é tão querido, mudou tanto a minha vida, me curou de tantas coisas, inclusive desse abismo da minha paternidade. Passaram-se anos, porque o Senhor não nos cura para nada. Ele nos cura para nos reconciliar. Ele nos cura para nós ministrarmos a outros. Ele nos cura para que a realidade espiritual seja desvendada, né? Eu tenho um filho do meio, o Leonardo, que está fazendo curso de psicologia, e ele aceitou de fazer um estágio no Centro de Valorização da Vida. E aí, no Natal, a gente estava lá na casa dele, quando deu 1h pouco, ele falou, vocês ficam aí, que eu vou atender. Vai atender essa hora? Ele falou, porque eu estou dando 2, 4 horas, dependendo, para o Centro de Valorização da Vida. Depois ele contou para a gente no dia seguinte, que hoje, a maioria não sabe porque não divulgam. Vocês sabiam que por mês, eu acho que é por mês,
30 pessoas se suicidam no Rio de Janeiro. Não é no Brasil, não. É no Rio de Janeiro, que esse grupo é do Rio de Janeiro. Ele falou, a gente não tem ideia de como nós somos agraciados por Deus, quanta coisa que a gente tem, porque as pessoas estão desesperadas. Muitas não têm um amigo, não têm um parente, não têm o que comer. O pensamento está todo desconfigurado, só pensam na morte. Nesse dia ele atendeu um moço, ele conta assim rápido, que não conta, que ele falou, eu só não me mato hoje porque a minha mãe está viva e está idosa, mas assim que ela morrer eu vou me matar. Né? E o desespero. E às vezes nós, como igreja, nos fechamos no nosso mundinho e a gente tem que pedir a Deus que nos dê discernimento para observar um vizinho, para observar um parente, um sobrinho, uma tia, alguém que está ali num dor e sofrimento, mas está vivendo disfarçadamente, está sorrindo, o jogo do contente. Então ela ri, ela sorri para você, né? Mas lá no fundo não tem mais vontade de continuar a viver. Quantos e quantos a gente tem notícia, né, de que se matam, se jogam pelas janelas, e nós temos um antídoto, que é o Senhor. Mas temos que tê-lo em espírito e em verdade. Temos que desenvolver relacionamentos desinteressados. Vocês já viram que as pessoas hoje tomam lá da cá. Eu faço um favor para você, porque pode ser que amanhã você me beneficie. Não é verdade? Eu te visito, porque eu estou te devendo alguma coisa, mas a hora que eu não dever mais, eu não vou não. Dá muito trabalho. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Coração limpo, coração que ama, coração como o do Senhor, aberto para ouvir, aberto para realmente aconselhar, né? Ah, Jesus. Miqueias 7:1. Abre, por favor, amor. Hoje eu vou tocar em algumas coisas que são duras, mas que são necessárias e que Deus nos ensina. Vocês sabem que a maioria das pessoas desesperadas e feridas, elas não foram feridas por um amigo, isso é cafezinho pequeno. Elas não foram feridas por alguém do trabalho, cafezinho pequeno também. Elas foram feridas dentro das suas próprias casas, dentro das suas famílias. Deus quer restaurar os relacionamentos familiares. E Ele precisa de mim e de você. Precisa desenvolver paciência em nós, com aqueles que ainda não estão no caminho, que às vezes a gente se irrita, se aborrece. Não é que eles pensem como nós pensamos, mas eles ali frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Vai para o próximo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. Vai. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Outra torre de Babel. Vai de novo, que eu queria aqui, os inimigos, até o 6. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Vê se no 6, 5, 6.
Pois o filho despreza o pai. A filha se rebela contra a mãe. A nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Gente, não sou eu que falo isso, não. Infelizmente. Né? Podia ser um pensamento meu, mas não é. As maiores tristezas da nossa alma estão na nossa família de origem, nos aborrecimentos, às vezes, com a família do marido, com a família da esposa, os choques de culturas. Por isso, as mulheres de Deus, elas têm que ter sabedoria para não entrar em contendas vãs. Não é? Não entrar em contenda vã. Lá na escola, se alguém estiver me ouvindo, sabe que é verdade? Metade do grupo era PT, outra metade era Bolsonaro. Eu falei, gente, isso não vai dar certo. Um querendo provar que o outro não presta. Não vai dar certo, não vai levar a nada. Cada um está... Isso nas famílias aconteceu, não é verdade? E um querendo convencer o outro. Não dá, não dá. Tem horas que não dá. Não dá para você, né? Tem na família um que é espírita, o outro que é católico. Meu próprio cunhado, que eu amo, eu convidei, não sei se ele está ouvindo. Já falei para ele, eu sei que quando alguém me manda um santinho, me manda uma oração, está mandando aquilo que ele acredita que vai ser bom e que vai me abençoar. Então, a gente recebe desse jeito, né? Mas está indo para Aparecida, eu creio em Jesus Cristo como meu único Salvador. Então, esse passeio, infelizmente, eu não vou poder fazer junto. Vocês estão entendendo? Mas isso não me faz amar menos o meu cunhado. Isso não me faz amar menos uma amiga que está aqui também, eu sei, Ana Maria, que é católica. Nós trabalhamos mais de 25 anos juntas. A gente fala que durou mais a nossa parceria de trabalho do que muito casamento. E nós nos respeitávamos. Sempre nos respeitamos. Eu sabia o que ela pensava a respeito da Bíblia, ela sabia também o que eu pensava. Nunca brigamos. Deus dá graça. Às vezes a gente tem menos graça com os de casa, não é verdade? Do que com os de fora. Por causa do nível de intimidade. E isso é um grande desafio para nós. Pedir ao Senhor que nos dê mansidão, que nos dê domínio próprio, que nos dê temperança. Para tudo isso acontecer, nós precisamos ser curados. Porque as nossas feridas de relacionamento passado nos impedem de termos uma reação de acordo com a vontade de Deus. É difícil, quando mexe naquele lugar de ferida, tu quica. É igual um espinho ali. Aí você não consegue se calar. É só com o efeito anestesiador do Senhor. O Senhor é o maior cirurgião que existe nas nossas emoções. Ele sabe como retirar, mas nós precisamos entregar. Primeiro eu tenho que ter consciência, eu preciso ser curada. Porque nessa situação, as minhas reações são maiores do que a necessidade. Amém? Então, Senhor, eu me quebranto e peço para que Tu venhas derramar o Teu bálsamo. Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. A Bíblia fala, é Cristo em nós, esperança da glória. Como é que Jesus ia se comportar no meio da minha família? Filhos famosos no Evangelho e desviados da palavra. Dá vontade de bater, não dá? Devem estar ouvindo. Mas dá, tem horas que fala, não é possível. O cara que tocava uma bateria impecável do Rompendo em Fé, que você conheceu, né, Marco? Como pode isso? Não estou afastado, só não estou frequentando igreja.
Aí você respira fundo, tem vontade de falar um monte de coisa e fica calado. Às vezes fica calado. Às vezes. E falar não adianta. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Nossa presença confronta quem não crê em Deus, mas a presença deles também nos confronta, principalmente quando nós que somos mais velhos ensinamos o caminho que devia andar. A gente sabe que ainda que seja mais tarde não vai se desviar, mas é difícil permanecer olhando para determinadas situações, certo? É difícil, é bem difícil. Às vezes a gente procura desculpa, porque também teve problema, viu coisa errada na igreja, nisso, naquilo, foi ferido. Não, mas quem um dia precisou falar, pai, me socorre, o pai veio e abraçou, não se desvia não, porque é um abraço inesquecível, é um socorro insubstituível. E é esse Deus que eu quero que vocês creiam, que é capaz de nos dar o amor que nós necessitamos, a ponto de nós mudarmos a nossa concepção de pai. Crer que no pai não é o que abandonou, que pai não é aquele que ficou ausente na hora da sua necessidade, que pai não é aquele que não se importa. O pai se importa. Essa água era tua, pastor Guilherme, ou é minha? Posso beber? Glória a Deus. O meu hoje é resultado do meu ontem. Você pode crer nisso? O meu hoje é resultado do meu ontem, das minhas escolhas, das minhas reações. Né? Quem é endividado? Está endividado porque um dia comprou o que não podia comprar. Não é verdade? Quem está todo ferido teve relacionamentos dolorosos que deixaram marcas, chagas, e não houve conserto, não houve reconciliação, não houve perdão. Semana que vem nós vamos falar sobre o perdão. A cura, ela vai nos proporcionar alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Enquanto a vontade de Deus não está boa, não está perfeita, não está agradável, é porque a minha mente ainda não está configurada de acordo com a palavra. Quando muda a configuração do computador, não muda tudo, Guilherme? Quando a gente está pronto para entregar um trabalho de mestrado, de doutorado, um TTC, né? Você às vezes se mexendo numa coisinha, não é verdade? Ah, meu Deus, estragou toda a digitação, estragou tudo. Às vezes, quando eu dou lugar a uma crença errônea, acabou, minha vida acabou. Esses anos todos que a gente tem de pastor, Jesus, não sei nem se devo dizer isso, mas eu vou dizer, porque pode ajudar outros, né? Pessoas pecando no que não deveriam estar pecando, né? Solteiros tendo prática sexual antes do casamento, casados com cargo na igreja e adulterando com outros, mas que se desculparam dizendo, mas é Espírito Santo com o Espírito Santo. Não dá vontade de... Dá vontade de quê? De boxear uma pessoa dessa? Não, só eu. Não é que eu sou melhor do que ninguém, mas é porque a resposta agride. Botar o Espírito Santo no meio do seu pecado? Não. Ce n'est pas possible. Como diz o francês. Não, ce n'est pas possible. Como ça, não dá. Né?
Então, nós precisamos ter a plena consciência de quem somos e onde estamos errando, para que haja conserto. Como é que eu vou consertar se eu acho que está tudo bem, está tudo certo? Onde a carne entra, o Espírito Santo não está lá, não. Não é? Não, o Espírito Santo já deu uma corridinha. Por favor, meu querido genro pastor apóstolo Guilherme, Miqueias 4, versículo 6. É carinho mesmo, não é deboche não, viu, gente? Que às vezes a gente faz uma brincadeira que pode aparentar. Versículo 6, 7, 8. Vamos lá. Naquele dia vai haver salvação, né? Declara o Senhor: ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligir. Será que Deus nos aflige? Sim, quando a gente está errado. Ele traz o conserto, ele pune, né? Esses dias eu vi um pastor falando, tudo que é ruim vem do diabo. Não. Quem mandou as pragas do Egito foi Deus, para quebrantar o coração de Faraó, né? Nem todo o mal vem do diabo. Às vezes a gente passa por situações difíceis que Deus manda na nossa vida, para a gente atentar sobre o que está se passando. Farei dos que tropeçam um remanescente e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. Glória a Deus. Tudo quanto Deus faz, quem sabe o resto do versículo? Dura eternamente, para sempre, eternamente. Tudo quanto é Deus que faz, não é o que eu faço, não. O que eu faço, de repente, pode ser obra da carne e ir para a ruína. Mas aquilo que Deus faz na minha vida, dura para sempre. Teve uma época que eu passei uma situação bem difícil e tinha uma psicóloga da igreja atendendo meu filho e ela falou assim, olha, eu acho que você também tinha que fazer terapia, porque de repente você vai ter outro problema mental. Gente, não deu outro. Falei, eu te repreendo no nome de Jesus. Eu falo, quem me conhece sabe que não é brincadeira. Eu te repreendo no nome de Jesus. Sabe por quê? A cura mental na minha vida foi o arco-íris de Deus. Foi através dessa cura das minhas emoções e da minha memória que Deus se revelou a mim como Deus que cura, como Deus que resgata, como Deus que me ama. Eu nunca vou tomar na minha vida, não é orgulho não, gente, é consciência de que foi Deus que fez. Não é por orgulho. Eu nunca mais vou tomar remédio para a saúde mental. Nunca mais. Aldol, aloperidol e todos os dol da vida, o Senhor já destruiu, já destronou e vai ser para sempre. E foi. Sabe? Quando eu e Juan fomos ordenados lá na comunidade da Zona Sul, ainda ao diaconato, pastor Marco Antônio, que é um homem de Deus, tem falha como todo mundo tem, ele deu uma palavra profética para a gente. E nós ainda estávamos com os filhos praticamente adolescentes e todos no altar. E ele falou para nós, vocês vão passar por um caminho muito difícil, com pedra, com espinho, eu vejo os pés de vocês sangrando. Você imagina no dia da tua ordenação, em vez de falar que você vai ganhar multidões, que você, né, vai subir como águia, você recebe essa palavra, que nós íamos ter um caminho assaz dificultoso e que nós pisaríamos em pedras e espinhos, tábuas, né, com prego,
muita coisa. E foi verdade. Foi de Deus. Um homem de Deus, ele tem que aprender a liberar aquilo que Deus libera. Isso, essa palavra, que é aparentemente uma palavra negativa, ela nos fortaleceu muitas vezes, porque ela tem uma sequência. Mas nesse caminho, vocês estarão sempre de mãos dadas. Vocês nunca estarão sozinhos. Olha a diferença. Olha isso. Olha isso. É sensibilidade do Espírito. Tão maravilhoso a gente ver a fidelidade de Deus. A pastora Ludmila Ferb e o Zé Antônio foram ordenados junto com a gente. E todo mundo conhece, porque é público, eu não estou falando nada da vida de alguém que seja segredo. E aí, na época, a Ludmila já era bem conhecida, já tinha CD gravado, já estava, sim, famosa. E aí começou a palavra a vir sobre eles, e todo mundo esperava uma palavra só de vitória. Mas esse dia foi forte. E aí ele falou, olha, eu vejo a casa de vocês, boa noite, seja bem-vindo, cercada de urubus. Muitos urubus. E durante a vida de vocês vão ter que pegar um manto e espantar, espantar, espantar. São abutres. São abutres perigosos, abutres fortes, que vêm para destruir essa casa. E aí ficou todo mundo, né? Caramba! E na época nós pensamos, eles eram tão unidos e tão sempre juntos, e com um ministério tão frutífero, que nós nunca imaginamos que um dia eles viessem a se separar como casal. Né? Nós, assim, diante deles, nós éramos um casal bem... Nós tínhamos uma célula lotada de gente, mas nenhum dos dois canta, nenhum dos dois é grande pregador, assim, conhecido, famoso. Não era. Na célula, Deus sempre operou muito milagre, porque eu sou fruto de milagre. Sabe, quando a gente é fruto de um milagre, e a gente permanece no Senhor, os milagres vão fazer o quê? Vão seguir os que creem. Eu sempre creio que vai ter solução. Meu marido e meus filhos sabem disso, né? Até os que estão afastados. Sempre creio. Eu sempre creio que Deus vai dar a saída. Mesmo quando eu fico mais fraca, eu lembro de Jesus vindo lá no meu leito e acariciando meus pés e trazendo socorro onde não há socorro, trazendo saída onde não há saída, né? A música que fala, Deus fará caminho onde não há caminho. Né? Esse ano que eu vi ali meu marido infartando, olhando a viuvez face a face, falei, Senhor, eu te pedi que eu não quero ficar viúva. Sempre falei isso. Meu marido sabe, ele me repreende. Mas eu prefiro ir primeiro. Eu prefiro, é minha escolha. Mas, não sei, porque ele é meu companheiro, ele é meu amigo. Eu não consigo ver minha vida. Não é que é ídolo, não. Claro que eu vou dar um jeito. Se ele fosse, eu vou ter que eu tenho que abraçar o Senhor que me abraça. Mas eu falei isso para Deus, velho, nós temos um contrato, uma aliança. Vocês podem dizer que eu continuo doida. É como se eu visse Jesus sorrindo para mim, tipo, tu não tem jeito. Né? E ali eu fiquei 15 dias esperando para ele ser operado, orando, e achando que se eu parasse de orar, Deus ia levar. É muita mania de grandeza, né? Porque a ação de Deus, claro que Deus ouve a nossa oração, mas o que Ele vai fazer não depende da gente estar ali, mas eu estava, porque aquilo me dava vida.
aquilo me dava esperança, né? Aquilo me dizia, continua, vai dar certo, vamos guerrear contra esse espírito de morte. Que eu já enfrentei também lá na Espanha, com o meu pai. Eu fui para o meu pai com a UTI, fiquei 1 mês lá. E eu via a morte chegando, isso aqui, quando a pessoa está para morrer, é como se o queixo viesse um pouco para frente e vai ficando meio arroxeado. E aí eu ajoelhava lá na UTI, ligava para o Brasil e botava ele, os meninos, Raquel, para orar comigo. Gente, meu pai não é convertido, ele não pode ir. Ele tem que primeiro receber o Senhor. Eu deixei ele com vida na Espanha, depois eu voltei com o Juan, nessa época eu fui sozinha, porque era uma emergência, e Deus me deu o privilégio, o presente de ver o meu pai aceitar Jesus comigo e com meu esposo, e confessar pecado. Vocês sabem o que é um espanhol durão, fortão, que dizia que não conseguia crer na ressurreição, e de repente eu fui lendo todos os textos da ressurreição, ele ficou impressionadíssimo quando Jesus ressuscita e os outros túmulos se abrem. Ai, nunca ninguém me contou isso, ele me disse. Nunca ninguém me disse isso. Falei, pois assim o Senhor vai também ressuscitar no último dia, se entregar a sua vida para Jesus. E ali falou, eu quero. Glórias a Deus, vale a pena confiar nesse Deus. Vale a pena confiar nesse Deus. E aquela filha que ele não reconhecia tanto quanto a outra, que eu era muito parecida com a família da minha mãe, não tinha fisicamente muita identificação, foi a filha que levou a ele a salvação em Jesus Cristo. Como que Deus é maravilhoso. Como que Deus não deixa etapas em branco na nossa vida. Tudo aquilo que Ele começa, Ele termina. Aquele que começou a boa obra na nossa vida, há de completar. Então, eu aí com meu marido vivo, depois do infarto, para a glória de Deus, operado, peito aberto, 3 safenas e um... três safenas e uma mamária, para a glória de Deus. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso. Como é bom confiar no Senhor. E a minha palavra básica de hoje é: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, é Isaías também. Confia no Senhor, firma-te no teu Deus. Chama por Ele, fala, Pai, e vem receber o abraço, vem fechar o abraço. Pai Celeste, olha o que eu estou passando, olha aqui para mim. Senhor, olha o medo que eu estou sentindo. Senhor, olha a dor que está no meu coração. Senhor, não consigo ficar alegre ou feliz vendo essa situação, mesmo que eu creia que Tu vais transformar. Para fechar, eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu escrevi aqui, que Deus falou isso comigo de uma maneira tão clara, que algumas situações nós ainda vivemos, é o seguinte: o que eu vejo não determina, eu não achei, o que eu escrevi ali num papel, mas depois eu deixo o papel e não acho mais. O que eu vejo, o meu presente, a situação presente, não é a verdade. É só presente, é só circunstância. A verdade é: Deus pode todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que eu vejo com os meus olhos naturais não é a verdade de Deus. A verdade de Deus é que Ele pode todas as coisas. Todas as coisas o Senhor pode.
em Cristo Jesus, o Senhor. Então, não fique preso às circunstâncias. Não fique preso no seu hoje. Sabe? Creia. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Para a glória de Deus. Eu tenho testemunhas ainda, pessoas que estão me ouvindo, que são minhas amigas de oração há mais de 40 anos. Dilceia, te amo. Marlice, Rutinha, irmã de Marlice, uma família que intercedeu pela minha casa, pela minha vida, pela vida de toda a minha família. Eu fui para a Espanha desejando o coração do meu pai e elas ficaram aqui intercedendo. Gente que sabe que tudo que eu estou falando aqui é verdadeiro. Porque o Senhor não precisa que eu aumente o que Ele faz. Ele não precisa de mim para ter o grande testemunho. Ele é o grande eu sou. É Ele que é. Nós não somos. Nós estamos. Mas seremos na eternidade. Seremos como Ele nos está preparando um lugar para cada um de nós, com realidade de vida. Não se prenda ao que os olhos veem. Não se prenda, sobe. Vai nas regiões celestiais, porque Deus faz caminho onde não há caminho. Deus dá solução ao que aparentemente não tem solução. Quantas pessoas eu conheço que foram curadas de um câncer mortal? Quantas pessoas que deixaram de falar com o pai 20 anos, 15, ou nem saber que o pai existia, e de repente vem a reconciliação, e de repente Deus gera algo novo, Deus proporciona um momento de alegria, um momento de cura verdadeira, que limpa tudo lá dentro, sabe? É progressiva a nossa cura. À medida que eu vou tomando posse da palavra, creia. Você vai ser uma pessoa melhor a cada dia. Deixa o Senhor sondar o teu coração. Semana que vem, eu vou falar sobre encarando as áreas destruídas das nossas famílias. Lembro que no iniciozinho eu falei sobre o racismo estrutural, o machismo estrutural. Existem coisas no nosso comportamento, existem coisas no nosso dia a dia que ainda não foram confrontadas, porque são como se fosse coisa natural para nós, mas que Deus deseja entrar e retirar. Porque está ali naquela estrutura enferma. E essas estruturas enfermas, elas são alimentadas por inimigos, por príncipes, que precisam ser manietados e expulsos, retirados, né? Famílias em que a bebida está ali, famílias em que a prostituição é normal, famílias em que é palavrão toda hora, famílias em que a briga impera, famílias que a inveja impera, que um mata o outro. Não é só lá no Nordeste, não. Né? Então, a gente vai mapear qual é a herança espiritual maligna que eu tenho que lançar fora e que ainda existe, que está dentro da minha vida. Vamos orar, tira um dia da semana para jejuar por você e falar: Senhor, lança a luz nas minhas trevas. À medida que a gente deseja ser uma pessoa melhor e ser curada, a gente vai tendo essa disciplina em Deus, de cada acontecimento na família, aonde a gente estiver, a gente fala: por que eu reagi assim? Por que eu respondi? Porque eu não fiquei calada, perdi meu tempo, não precisava ter dado um fora naquela pessoa, porque eu estou envergonhando o nome de Jesus. Nós somos embaixadores do reino.
O que nós fazemos leva o nome do Senhor. Depois, então, que a gente ainda é chamado de pastor, ou diácono, ou obreiro. Viu o que o obreiro... Quantas vezes vocês já ouviram uma pessoa falar isso? Viu aquele obreiro lá daquela igreja, o que ele fez? Viu aquele pastor fulano? Porque ele não está reclamando da pessoa, mas está reclamando, sim, dele ainda não está no padrão que Deus tem para ele. Então, a gente pode envergonhar. Não que a gente vai ser perfeito. Não, a gente tem que ter também, né, um pouco de misericórdia com a gente, porque nós estamos em processo. Eu também estou em processo. Evidentemente que a gente já caminhou bastante, mas as situações, quem é professor de educação física, personal trainer, sabe, prepara atleta, que cada vez que o atleta alcança um determinado estágio, o exercício seguinte tem que ser mais forte, não é verdade? Para que ele possa vir a ser um campeão. E nós também. Nós estamos matriculados, querendo ou não, se você é batizado, se você confessa Jesus, você está matriculado na escola do Espírito Santo. E a escola do Espírito Santo faz prova com a gente quase todo dia. Sim ou não? Só eu que sou provada aqui, ninguém é provado. Não, né? Então, Deus faz aquela provinha. Eu me formei em francês em 74. Eu fiz 5 anos de língua. Aí agora os meninos estão fazendo o tal do Duolingo. Falei certo? Falei. Duolingo. Não, falei? Como é? Duolingo, tá vendo? Falei errado. Aí eu falei, eu vou fazer uma revisão no meu francês. Gente, como eu errei besteira. É um S, é um DES, é um sei o quê. E aí Deus foi falando comigo. Quando a gente vai ficando crente mais velho, a gente às vezes deixa passar algo que a gente pensa que é besteira, mas que não é besteira para Deus. Sede santos como eu sou santo. Sede perfeitos. Se Deus dá essa ordem, é porque é possível. Forte, né? Se Deus nos dá essa ordem, Deus não joga a conversa fora. Eu sempre falo isso para os meus discípulos. Se Deus mandou você fazer uma coisa, é para fazer. Porque Deus não joga a conversa fora. Ah, mas eu não preciso, já venci isso. Precisa. Se é Deus quem está mandando, é porque ainda não está no prumo do que Deus tem e quer. Né? O que bate aí, bate aqui também. Né? A toda ação, quem conhece? Terceira lei de Newton. É ótimo para as coisas espirituais. A toda ação corresponde uma reação com a mesma força e intensidade, mas com sentidos opostos. Se Deus fala não peques mais, não peques mais. Se Deus fala sede santos, é para eu corresponder. Se Deus fala perdoa, eu tenho que perdoar. Mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja sangrando, a roupa já sujou de sangue. Senhor, eu escolho perdoar. Está doendo pra caramba, mas eu escolho perdoar, porque eu quero fazer a tua vontade na terra. Amém? Que o Senhor possa sondar o nosso coração nesse tempo e que nós possamos ser uma igreja curada e que queira ser usada para trazer luz sobre outras vidas, para que essas outras vidas também sejam curadas, no nome do Senhor Jesus. Haja luz de Deus. Eu agradeço ao apóstolo Guilherme a oportunidade de estar repartindo com pessoas tão preciosas essa experiência com Deus, que é real, que é verdadeira e que é possível para cada um de vocês alcançar. Eu quero fazer um apelo bem simples. Quem tem consciência de que precisa de cura em algumas áreas,
pode ficar aqui para a gente fazer uma oração, só invocando a presença do Espírito, para que Ele traga luz. Que Ele traga luz. Senhor, nós somos filhos, e o filho depende do Pai. Senhor, nós desejamos, Senhor, como agora, que a Tua luz venha se derramar sobre as nossas trevas. Oh Deus, estabelece uma confiança soberana em Ti. Estabelece, Senhor, uma confiança soberana no Teu Espírito Santo. Oh Pai, no nome poderoso de Jesus, Senhor, toda sorte de cura emocional, mental, física, o Senhor tem para nos dar, porque o Senhor quer nos fazer seres perfeitos, como perfeita é a Tua vontade, boa, perfeita, agradável. Senhor, haja um derramar nessa noite nos corações, Senhor, porque só cada um pode sondar o seu próprio coração com o auxílio do Teu Espírito. Como Davi um dia te disse: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, Senhor, pelo caminho da eternidade. Ó Deus, que nenhum aqui se perca, que nenhum aqui dê lugar à carne, mas que todos, Senhor, desejem serem sondados, trabalhados e curados pelo Teu Espírito Santo. Que nessa noite nós possamos fazer uma aliança contigo, Senhor, porque aliança é coisa séria, aliança é compromisso. Precisamos escolher com quem nos aliançamos, precisamos escolher o que dizer, Senhor, e que nessa noite o Teu Espírito Santo tenha liberdade de operar o Teu sobrenatural nas vidas e nos corações, Senhor. Toda limitação, toda ferida empustemada, toda ferida que não admite cura, em nome de Jesus, Senhor, derrama Teu bálsamo. Oh Deus, derrama, rasga os céus e desce em cada coração que Te deseja fortemente. Oh Pai, que não está conforme com aquilo que Tu queres. Cada um que está incomodado pelas suas reações, em nome de Jesus, possam ser curados, em nome de Jesus. Amém.